Oi, pessoal. Hoje é o 30º dia do nosso desafio 30 dias em conexão com a centelha divina. Chegamos no último dia. Olha só, a leitura de hoje é Provérbios 30. Mistério e escândalo. Palavras de Agur, filho de Jaces de Massa. Oráculo do homem. Ó Deus, estou cansado, ó Deus, e desfaleço, porque sou o mais ignorante dos homens e não tenho inteligência humana. Não aprendi a sabedoria e não cheguei a compreender o santo. Quem subiu até o céu e daí desceu? Quem recolheu o vento na mão? Quem recolheu o mar na túnica? Quem fixou os confins do mundo? Qual é o seu nome e sobrenome? Você sabe? Cada palavra de Deus é comprovada, e ele é um escudo para quem nele se abriga. Não acrescente nada às palavras dele, porque ele o questionaria, e a sua fraude seria descoberta. Eu te peço duas coisas, ó Deus. Não me negues isto antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des riqueza nem pobreza. Concede-me apenas o meu pedaço de pão, para que, saciado, eu não te renegue dizendo: quem é Javé? Ou então, reduzido à miséria, chegue a roubar e profanar o nome de meu Deus. Não calunie o escravo diante do seu patrão, pois o escravo amaldiçoaria você, e você é que seria castigado. Existe gente que amaldiçoa o próprio pai e não abençoa a mãe. Gente que se considera pura e não se lava de sua imundície. Gente de olhos altivos e olhar soberbo. Gente que tem dentes como espadas e queixos como punhais, para eliminar da terra os pobres e do meio do povo os indigentes. Provérbios numéricos. A sanguessuga tem duas filhas. Quero mais, quero mais. Existem três coisas insaciáveis e uma quarta, que nunca diz chega: a mansão dos mortos, o útero estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz chega. Quem zomba do seu pai e não obedece à sua mãe deve ser devorado pelos urubus ou ter os olhos arrancados pelos corvos. Existem três coisas difíceis para mim e uma quarta que não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente nas pedras, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma jovem. A adúltera se comporta assim: come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de mal. Existem três coisas que fazem a terra tremer e uma quarta que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um idiota farto de pão, a mulher desprezada que encontra o marido e a escrava que ocupa o lugar da patroa. No mundo existem quatro seres pequeninos que são mais sábios do que os sábios: as formigas, povo fraco, mas que recolhe comida no verão, as ratazanas, povo sem força, mas que mora nas rochas, os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos em ordem, as lagartixas, que se podem pegar com a mão, mas penetram até em palácios de reis. Existem três seres com belo porte e um quarto de andar imponente: o leão, o mais valente dos animais, que não recua diante de ninguém; o galo empinado diante das galinhas; o carneiro que vai à frente do rebanho e o rei que chefia seu exército. Se você se exaltou estupidamente e depois se arrependeu, coloque a mão na boca, porque batendo o leite sai manteiga, apertando o nariz sai sangue e apertando a ira sai briga. Quantos ensinamentos Provérbios 30 nos traz! É como um retrato de humildade e sabedoria que o autor, que provavelmente aqui, quando ele inicia, ele fala que são palavras de Agur, filho de Jaces, ou Jaqué, depende da
da tradução, ele se apresenta como alguém consciente das suas limitações e da grandiosidade de Deus. É como se ele tivesse ali diante de um oceano de conhecimento, ele reconhece que apesar de seus esforços, ele não entende as profundezas do mar e ele não se considera sábio. E ele nem se atreve a explicar o mistério de Deus. Mas em vez disso, ele vai lá e pede para ser guiado, pede para ser ensinado. Então, esse capítulo 30 ele traz para a gente aí um conjunto de muitas declarações, muitas reflexões sobre simplicidade, sobre justiça, sobre coisas que não podemos controlar. Agu usa ali números de observações da natureza. Vocês podem reparar que fala de vários animais e ilustra a perfeição e ordem que Deus estabeleceu no mundo e como isso deve inspirar reverência e gratidão. Ele também alerta ali sobre a arrogância, a falsidade e os perigos do orgulho humano. Resumindo, Provérbios nos dá lição de humildade. Diante da complexidade da vida e do poder de Deus, ele lembra que nós somos pequenos, mas ao mesmo tempo temos a oportunidade de buscar sabedoria e viver com integridade. Então vamos para a nossa oração. Senhor Deus, reconhecemos que Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas e que a sabedoria vem de Ti. Como Agur, pedimos que nos concedas o entendimento para saber o que é verdadeiramente necessário e o que devemos buscar em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a ser humildes, a não nos exaltarmos de maneira tola, mas a reconhecermos nossas limitações e a grandiosidade da Tua sabedoria. Ensina-nos a viver com prudência, sem nos deixarmos levar pela presunção ou pelo orgulho. Que possamos aprender como a formiga, a sermos diligentes, a planejar e a trabalhar com sabedoria para o futuro. Senhor, pedimos que Tu nos protejas de atitudes impulsivas e que o nosso coração esteja sempre aberto ao Teu ensino. Que o nosso falar e agir reflitam a Tua vontade e que quando nos sentirmos tentados à arrogância, possamos calar nossa língua e buscar Tua direção. Ajuda-nos a viver de maneira justa e íntegra, honrando-Te em tudo o que fazemos. E que hoje possamos praticar a humildade, a preparação, o autocontrole e a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então, o exercício de hoje vai ser baseado aí em Provérbios 30, é refletir sobre o orgulho. Antes de agir ou falar em qualquer situação hoje, pergunte: estou sendo impulsivo ou orgulhoso? Estou sendo sábio em minhas palavras e atitudes? Se você perceber que sua atitude está sendo movida por orgulho ou presunção, faça uma pausa e controle sua língua, como o versículo sugere, e diga a si mesmo: vou dar um passo atrás e refletir antes de agir. Também vamos refletir hoje sobre algo sobre algo que você ainda não se preparou adequadamente, seja um projeto, uma meta ou até mesmo uma situação financeira. Hoje você vai tomar uma ação prática para se preparar melhor para o futuro. Assim como a formiga que se prepara para o inverno, hoje você vai se perguntar: o que posso fazer hoje para me preparar para o que está por vir? E também vamos praticar a humildade. Em qualquer interação que tiver hoje, procure ser humilde, reconhecer o valor dos outros, seja consciente de não exaltar ou agir como soubesse de tudo. Em vez disso, ouvir mais e buscar aprender com os outros. As pessoas têm muito que ensinar pra gente. E no final do dia, fazer uma reflexão sobre como se comportou em relação a essas áreas. Controlou o ego? Houve preparação? Houve humildade? E pensar que um pequeno passo que a gente dá num dia, a gente cresce um pouco mais e as nossas virtudes aumentam nos próximos dias. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem esteve até aqui, foi um prazer enorme fazer parte desse desafio com quem acompanhou.
Vamos aí nos preparar para os próximos dias. Teremos novidades, tá? Quem quiser acompanhar, segue aí, compartilha, curte, se inscreve e vamos para a música, né? A música de hoje nunca foi sobre nós, do Ministério Zoe. Um ótimo dia para nós.